Então vamos lá. Questão 17. Um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100 de uma rodovia às 10 horas da manhã, T1, chegando ao quilômetro 340 às 14 horas, T2. Aqui a gente tem uma imagem, né, do carrinho, aqui quilômetro 100, T1, e aqui quilômetro 340, T2, que é 14 horas. Calcule a velocidade escalar média do automóvel. Beleza? Então ele está me pedindo a velocidade escalar média do automóvel. A gente sabe que a velocidade escalar média ela é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. A variação do espaço sobre a variação do tempo. E a gente também sabe que a variação do espaço, a variação do próprio espaço é igual ao espaço final menos o espaço inicial, ou S2 menos S1. Também pode ser feita essa notação. E a gente sabe também que o ΔT, né, ele é igual a o tempo final menos o tempo inicial. A gente sabe que o ΔT também é o tempo final menos o tempo inicial, né? Então, partindo disso que a gente já sabe, né? A gente vai desenvolver aqui agora com as informações que ele deu pra gente. Vamos analisar a questão aqui, o enunciado. Um automóvel inicia. Se ele está iniciando a viagem dele, isso quer dizer que é o inicial, né? Se ele está iniciando, é o inicial. Iniciou a viagem no quilômetro 100. O quilômetro 100 é a nossa posição inicial. A nossa posição inicial é igual a 100 km. Nossa posição inicial é igual a 100 km. E agora ele diz pra gente que de uma rodovia às 10 horas da manhã, T1. Então, nosso tempo inicial, né? O nosso tempo inicial é igual a 10 horas da manhã. Nosso tempo inicial é igual a 10 horas da manhã. E depois ele fala pra gente que chegando, se tá chegando, então é o final, né? Finalizou a viagem, se ele tá chegando ao quilômetro 340. Então, o quilômetro 340 é a nossa posição final. O quilômetro 340 é a nossa posição final. Depois, ele continua dizendo pra gente que ele chegou às 14 horas. Se ele chegou às 14 horas, ele ainda fala pra gente que 14 horas é o T2 e que 10 horas é o T1. Ele ainda fala isso pra gente. Se ele chegou às 14 horas é o tempo final. Bom, agora que a gente já conseguiu retirar as informações do enunciado da questão, a gente pode realizar o cálculo, porque a gente já tem as fórmulas, né? Então, desenvolvendo aqui. Primeiro vamos calcular o ΔS aqui, né? O ΔS, ele vai ser igual à posição final. Qual é a posição final? A posição final é 340 quilômetros. A posição final menos a posição inicial, Qual é a posição inicial? A posição inicial é 100 km. Posição inicial, 100 km. Fazendo a conta, ΔS vai ser igual a 240 km. ΔS igual a 240 km. Agora a gente vai calcular aqui o ΔT, né? O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. E o tempo final ele deu pra gente. O tempo final é 14 horas, que é a hora que ele chega. 14 horas, menos o tempo inicial. O tempo inicial ele também deu pra gente. Ele inicia a viagem às 10 da manhã. Menos 10. Então, a gente tem que o ΔT, fazendo a conta, né? A gente tem que o ΔT é igual a 4 horas. 4 horas. Observe agora que a gente conseguiu o valor de ΔS e conseguiu também o valor de ΔT. Se a gente tem o valor de ΔS e de ΔT, a gente pode calcular a velocidade média, que é o que a questão está pedindo. Então, vamos lá calcular a velocidade média.
Então, a velocidade média, ela vai ser igual a ΔS, que é 240, ΔS, que é 240, sobre ΔT, que é 4 horas. 4 horas. Fazendo a matemática, né? Vamos puxar aqui do lado para fazer a conta. Você pode fazer de cabeça aí, se você quiser, fazendo passo a passo para as pessoas entenderem como é feita a conta. 2 não dá para dividir por 4, então a gente pega o 24. 24 dividido para 4 vai dar 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 12, 24. 12 mais 12, 24. Como resta 0, então esse 0 aqui no final, ele é acrescentado no resultado. Então vai dar 60. Então a nossa velocidade média é igual a 60 quilômetros por hora. A nossa velocidade média é igual a 60 quilômetros por hora. Resposta: 60 quilômetros por hora.